Começando mais um Abre Caminhos. Hoje o tema é podcast, então é um podcast dentro do outro. Eu estou com a equipe aqui do Dona Mara Podcast. Falei certo? Isso, Dona Mara Podcast. Isso, eu queria que cada um se apresentasse um pouquinho e falasse do começo de cada um. Né? Então eu estou com 3 convidados aqui. Cada um fala como foi o começo do rolê, como que vocês chegaram nessa ideia, se foi juntos ou não. Sim, eu vou começar Começa por mim, com você, Vinícius. que eu tava no começo lá. Então, meu nome é Vinícius Pimenta, eu sou o host do Dona Mara Podcast. Vou fazer um ano que a gente começou com esse projeto e no início era um estúdio de música, né? O nosso, a gente chama de boss, né? O Zé, né? Ele tinha um estúdio de música e a gente ficava lá. A intenção era gravar as bandas que iam lá, tal, ensaio. E uma vez eu olhei pro estúdio assim, tal, e tava meio fraco de banda, assim, ele tava meio desanimado. Eu falei, Zé, vamos fazer um podcast aqui, você tem um espaço, tal. Aí ele falou assim, poxa, eu já tava com uma ideia de fazer um podcast antes. Ele falou que tinha até comprado uma mesa de som e tal. Aí, e foi indo, a gente foi testando. Aí eu liguei pra ele de madrugada uma vez e falei, mano, vamos pegar umas câmeras lá e gravar, só pra ver como fica, sem compromisso nenhum. A gente chama um amigo nosso lá pra te bater um papo, sem compromisso, assim, não precisa divulgar, só pra gente ver como fica. Sim. E nisso a gente começou a fazer. Começou a baixar os programas lá e tentar fazer, e pegar uma câmera aqui. Aí ele se empolgou de um jeito que ele começou a fazer e tal. E foi indo, né? E a gente foi montando aos poucos. Aí, só que como ele tava tendo banda ainda ensaiando, a gente tava meio que desmontava o podcast pra montar a aparelhagem dos ensaios das bandas. Depois desmontava a aparelhagem de ensaio das bandas e montava o podcast. Só que aí a gente percebeu que isso não tava dando certo, porque... Muito trabalho, né? Não só o trabalho, mas a funcionalidade, né? Às vezes você muda de lugar e não funciona uma coisa. E aí vem aquele problema, como é que faz pra funcionar e tal. Aí a gente falou assim, não, vamos ficar só no podcast. Aí começamos a montar, compramos cortina, e montando, e testando som, e imagem, e testando pra ver se dava certo. E foi dando. E eu, na real, eu não queria fazer, né? Até acho que o Rafa tá até cansado de ouvir isso, toda vez que a gente... A história já foi contada 360 vezes. E eu não queria fazer, eu queria ficar ali atrás, né, nas câmeras, ali na produção. Tinha vergonha de... acho que é mais vergonha de se expor, né? De falar assim, poxa, né, podcast, o que eu vou falar no podcast, né? Eu sou tímido, nunca fui ficar fazendo videozinho na internet, nem nada, né? E aí só que ninguém queria fazer. Daí eu falei, a gente tá com um produto aqui e ninguém quer tá utilizando dele. Aí eu falei, Zé, eu vou fazer, mas só pra gente ir direcionando, depois a gente acha uma outra pessoa pra fazer. Só que eu fui fazendo. E o Zé, não, você tá bem, continua, você tá bem. Tá um pouquinho ainda com vergonha, mas tá bem. Aí minha mãe viu um vídeo assim, ela, nossa, tá muito nervoso, fica mais calmo. Aí eu falei, tá bom. Aí fui fazendo, aí o Zé falou, não, tá muito bom, você tá bom. Aí ela falou assim, não, você tá bem. Aí eu falei, poxa, eu não quero fazer sozinho, vou chamar alguém pra fazer comigo. E aí eu pensando, falei, caramba, quem que eu chamo pra fazer comigo? Aí eu lembrei do Rafa, porque o Rafa a gente se conhece há muitos anos, a gente conhece há 20 anos já. Caramba. Bastante tempo já. Bastante tempo. Aí a gente, desde por causa de banda, que a gente tocava, a gente tinha várias bandas em comum, amigos em comuns, e a gente sempre quis fazer um projeto pra internet, né? A gente, vamos fazer um canal na internet e tal, e várias ideias, só que nunca acontecia, né? E eu falei, mano, vou chamar o Rafa. Aí eu mandei mensagem pra ele, né? Aí eu falei, Rafa, você quer apresentar um podcast comigo? E agora é sua vez, Rafa. Só a bola. Então, afinidade é tudo, né? Total. Eu vi que ele está... Sou o Rafa, né? Rafa Reis aí, sou host do Dona Mara Podcast, apresento junto com meu brother aí, o Pimenta. Primeiramente, obrigado pelo convite, mano. Foda pra caralho. Da hora vir conhecer aqui seu espaço aqui. Tá de parabéns, mano. Gostei. E então, aí o Pimenta me chamou, mandou mensagem e falou, tá a fim de apresentar comigo? Eu acho que eu levei uns 10 minutos pra te responder, né? Aí sabe quando você tá conversando com a pessoa tá respondendo na hora, eu falei assim, você quer apresentar comigo? Aí ficou aquele silêncio, não respondeu mais, né? Porque, tipo... É o que impacta. Porque também a responsabilidade e porque eu toco também, faço várias outras coisas. E o lance era assim, se eu fosse aceitar, tinha que me dedicar à parada, tá ligado? Sim, E eu gosto, quando eu faço uma coisa, eu vou de alma. E isso ia demandar tempo, da minha semana, tal, as coisas. Então, comecei a... Falei, não, de ver, começar a estudar, vendo tal. E eu falei, não, rola, tá ligado? Aí vi, rola.
Aí me ofereceram um cachê alto, assim. Foi difícil contratar, viu? Aí, Celebridade. aí rolou. Aí a gente já tá lá um ano já, né? Vai fazer. E foi isso. Aí eu cheguei lá, ainda tava... Melhorou muito, né? Ainda a gente tava muito embrionário ainda, a questão de som, de câmeras, de cenário, enfim. A gente gravando, a gente foi moldando o espaço, assim, E eu que falei, hoje está como e na hoje. época, assim, eu falei pro Rafa, eu falei, mano, eu quero que você apresenta comigo e eu preciso falar com o Zé, né? Aí eu falei, Zé, eu quero chamar Na primeira, a gente falou assim, vou fazer um episódio com o Rafa primeiro. Você entrevistou ele? Entrevistei ele. Mas era... A gente falava que era... Como que era? Mas foi online. Projeto piloto. A gente já falou que era piloto. A gente não ia pro ar, não ia pro ar. Só pra gente, né, ir testando, ir se adaptando à ideia. E ficou legal e tal. E aí eu falei assim, Zé, quero apresentar com o Rafa. Aí o Zé falou assim, meu, você decide, você que toma conta. Você quer chamar ele, chama. Eu falei, então fechou. Eu falei, Rafa, então você vai apresentar comigo. Aí ele virou. Deu super certo. Deu super certo. E como a gente já tem uma afinidade, se conhece há muito tempo, a gente já sabe um toque do outro, sabe? Sim. Então fica mais fácil, né? No começo Funciona, era... porque assim, a gente fala muita besteira fora do ar, né? Uhum. Aí quando é do ar, a gente No meio que ar tem que se também. controlar. No ar também. Mas a gente se controla mais, né? Então a gente se poda um pouquinho pra não falar tanta besteira. Mas eu e ele já se conhecem há muito tempo, então a gente já sabe já como cada um age. Eu sei quando é que ele vai... Não funciona, E ele né? tem umas tiradas muito boas, assim. Então eu falei, mano, eu quero você porque você sabe... E tem essas tiradas e a gente sempre quis ter uma parada junto, assim. A gente nunca conseguiu tocar junto com banda. Mas sempre quis ter algum projeto junto, assim. E calhou de rolar essa parada com o Dona Mara Cast. Ah, que legal. E você, Lari? Eu fui a última a Foi a entrar. última. Foi bem de surpresa, porque eu nunca eu ia acompanhava tudo que estava acontecendo por causa dele. Mas nunca pensei em participar, ou porque eu sou Larissa, prazer. Eu fico só na parte de fora, eu fico mais na parte da produção. E eu nunca pensei em fazer parte de nada do tipo. Começou com a Tainã, né? Isso. Eterna Bator. A gente teve uma convidada, que foi a primeira convidada que tinha um certo reconhecimento, né? E foi a nossa primeira gravação, foi o nosso primeiro episódio. A gente Depois tinha do gravado alguns piloto antes, assim. Não, o que foi ao ar foi o primeiro episódio. E aí, a equipe era 100% masculina, todo mundo que ia lá era 100% masculino. E aí eu falei pra ele, eu já conheci o trabalho dela, eu falei, eu quero lá assistir, e eu acho que seria legal ter uma mulher ali pra ela não se sentir tão constrangida. Né? Exatamente. E aí ele me mostrou o Instagram, enfim, tudo mais do canal, e eu falei, não, a gente precisa melhorar isso, precisa fazer isso, a gente pode fazer... E aí... Porque é aquela coisa, né? A gente, cada um tem suas coisas fora do podcast e tal. E falei, poxa, mano, às vezes a gente tem que editar, eu tenho que editar, eu tenho que fazer as paradas, o Rafa tem que fazer as paradas dele e tal. E, pô, mano, precisa de alguém que entre em contato com os convidados, né? Isso. Que tenha lábia, né? Que transpareça um profissionalismo, né? Que quando o convidado quando a pessoa foi contactada, ela tem que falar assim, pô, não, tem uma pessoa entrando em contato, uma produtora entrando em contato comigo, né? Pra poder participar do podcast, então dá mais credibilidade, né? Então eu falei assim, Lari, você não quer aproveitar, se cuida do Instagram, entre em contato com os convidados e tal, e a gente vai ajudando a gente aqui no que a gente precisar. Ela ficou meio assim no começo, assim, então, isso aqui. Aí acabou entrando, fiquei legal, porque é legal saber que tem uma pessoa ali que está entrando em contato com os convidados. Que cuida, né? Porque ali no podcast cada um tem uma função, né? Sim. Então... Mas antes de tudo, vale lembrar que o Dona Mara Podcast é formado por 5 pessoas, estamos em 3, mas a gente falou muito do Zé, que é o nosso boss, ele vai ficar muito bravo quando ele ouvir a gente falando ele de boss. Isso. E o Criudo, que é quem fica nas câmeras e tudo mais, que eles não puderam comparecer, mas é sempre importante falar que nós somos em 5 e só aparece, agora o Criudo aparece um pouco mais, né? A voz dele aparece mais. Eu tinha vergonha de aparecer. Mas só aparece em 3 oficialmente, né? Eu e o Zé, a gente sempre fica mais no backstage, então a gente fica... Na verdade, a gente fica bem na parte analítica, analisando O Zé, ele fica mais na... Ele é meio que um... Como se chama? Ele é o analítico. Não, ele é o analítico. Ele é aquela que vai... Ele é o que vai olhar o engajamento,
eu e ele, a gente olha o engajamento, mas assim, ele que vai olhar o que tá dando certo, o que não tá dando certo, o que tá acontecendo, como é que é os índices, principalmente de YouTube. Ele entende muito de YouTube. É mais racional, né? Então, ele é toda essa parte racional de... Porque as pessoas pensam que o podcast é só sentar só e sair falando. É o que a gente pensava antes de fazer, né? Mas dá um trabalho absurdo fazer. Vai evoluindo também, né? Vai evoluindo muito. E reuniões. Nossa, a gente teve reuniões ali de 3, 4 horas, assim. De a gente começar a reunião 10 horas e sair 3 da manhã. Nossa. E debater ponto por ponto para tentar melhorar, né? Que a gente sempre pensa assim... a gente é amigo, né? Todo mundo é amigo, mas cada um tem sua responsabilidade e tal. Sim. E a gente sempre fala assim, ó, amigo lá fora, aqui dentro, CNPJ, cada um que tiver um problema tem que falar e tal. E dá briga, hein? Mas no final dá tudo certo. Se não achar briga não tem graça, né? Então. Mas é legal porque a gente vê que o importante é sempre pro benefício do podcast. Eu sempre falei pro pessoal assim, falei, gente, eu não tô aqui pra me aparecer, não tô aqui pra, quero ganhar o status de, eu sou apresentador de podcast, nem nada. O importante pra mim é a ideia, o conjunto da coisa, assim, né? Não é só eu, são 5 pessoas ali trabalhando. Isso. E acaba sendo mais difícil também, né? É mais 5 fácil, pessoas? mais difícil. Eu acho porque assim, eu tenho uma ideia, vou lá e faço. Acabou, é isso aqui. Então, são 5 Uma cabeças segunda pensantes. Pessoa, assim. Aí às vezes tem que passar. É mais difícil. Às vezes tem alguma ideia, aí tem que meio que conversar com todo mundo pra ver se aquela ideia vai e tal. Dá muita briga, mas também é muito trabalho. Pensa melhor também, eu né? falo que 5 pessoas às vezes não é suficiente. Porque é bastante coisa. É bem punk, assim. 5 pessoas às vezes. Mas que eu tava conversando com o Rafa esses dias, né? Eu falei, caramba, mais de 80 episódios, velho. Assim, 80 episódios já. A gente tá em quanto? Gravados 90. 87. Não, ao ar foi 87. Tá não, 86. O que você editou ontem foi o 88. 88. Então, gravados 88. Ó, número cabalístico, 8. 88. E pra mim, eu comecei, pra quem não sabe, eu comecei com vocês. Sim. Então vocês abriram os meus caminhos. Sim. Né? E a ideia aqui é abrir os caminhos sempre, tanto de quem está assistindo quanto os nossos também. É totalmente espiritual isso aqui, é pura magia, pura macumba. Vocês vão perceber que vocês vão sair daqui com várias ideias depois. E eu quero estimular também para quem está assistindo a ter ideias. Sim. Né? Você vê que é um universo aí bem abrangente, né? Esse universo de podcast. Muito. Então, eu, por exemplo, a gente fala sempre de timidez, né? Eu nunca me imaginei num podcast. Eu lembro que no seu episódio tímido, chegou a ser meio nervoso no dia, né? Bem nervoso. E olha só a reviravolta que deu, né? Então é um universo muito motivante, muito encantador. Eu fiquei feliz pra caramba quando vi que você tinha comentado no episódio do seu que você começou a fazer por causa da gente, Isso. né? Que você foi lá, fez e falou, poxa, posso fazer É o meu legal também. reconhecer. Né? Isso. E é legal, falei, caramba, a gente, né? Teve um amigo namorado de uma amiga dela aí, que falou assim, poxa, eu assisto vocês e parece que é legal porque vocês são amigos e dá vontade de ser amigo de vocês. Aí eu falei, poxa, a mesma coisa que eu tinha quando assistia os podcasts, assim, o Flow, Sim. o Inteligência, assim, eu falei, caramba, que legal. Que dá vontade de ficar lá atrás, ver o pessoal conversando. Porque é descontraído. Exatamente. Né? Fica gostosa a energia. E deixa eu perguntar pra você, Wade, agora que você Pode lembra que a gente perguntar, conversou. A gente tá aqui pra... Ele ativou o quero modo ser apresentador agora. Pra Ser você, entrevistado como é também. que é? Fazer Você foi entrevistado e depois entrevistar. entrevistar. É. Então, é desafiador, né? Mas eu trabalho com pessoas. Então, assim, abriu pra mim vários portais ali no dia. Eu percebi, eu não falo tão ruim assim. Só que eu parei de me criticar, porque eu acho que a maior dificuldade é quando a gente se assiste, né? Sim. Eu tô piscando o olho, eu tô fazendo careta, eu tô não sei o que, não tô legal. E às vezes a pessoa que tá assistindo nem tá percebendo isso. Mas a gente tem muita crítica. Só que aqui foi canalizado para eu fazer. Então, assim, as minhas entidades pediram para fazer desde o nome, abre caminhos, até a proposta, até o estilo todo. Né? Então, mas foi o start ali. Tanto é que o pessoal lá, que são meus amigos, né, eram do terreiro. Então você vê que tem todo um encaminhamento espiritual. É desafiador porque eu faço sozinho. Então, É difícil. Assim, eu faço por enquanto ainda tudo sozinho. Mas é legal aprender. Assim, o que é gostoso no podcast que eu tô vendo é essa troca. Tanto de coisa que a gente aprende, né? Um com o outro, assim, quando a pessoa vem. Porque a gente gosta muito de ensinar. Eu sou professor de magia, por exemplo.
Mas ouvir é mais difícil, não é? Ai, muito. A gente passa a ser o ouvinte, ficar mais em silêncio e tal, né? E eu tenho uma mente muito barulhenta, então pra mim ficar em silêncio, nossa, que dificuldade. Aqui a gente aprende. Você vai querer ter paciência pra ouvir, né? E passa a ser gostoso ouvir também. Trocar. Então pra mim foi bem gostoso, tá sendo maravilhoso, na verdade. Já teve algum convidado assim que você ficou... que você tremeu assim, que você falou assim, caramba, o que eu falo agora, o que eu pergunto? Assim? No começo. Os primeiros No começo não saía nem voz, assim, para eu falar, mas eu aprendi a deixar espontâneo, assim, como que eu funciono para trabalhar? Eu não tenho script, porque senão vai ficar muito formal o programa, imagina só. Aquela pergunta, você nem vai acabar perguntando. Claro que, por exemplo, aqui o podcast, qual que é a ideia? A gente vai ensinar as pessoas, dar algumas dicas, né? Então, eu já estou modelando para a gente voltar para isso depois. Mas é legal também essa coisa do espontâneo, porque senão fica chato. As pessoas não querem assistir isso. No começo... Então, no começo, eu tive essa dificuldade, mas era comigo mesmo. Não é nem pelo entrevistador. No começo, a gente tentou fazer com o script. E... Não rola. Não deu, não dá. Vocês ficam presos, Você né? Fica engessado. Exatamente, isso que eu ia falar. Eu sempre fui contra, assim, né? O Pimenta vinha lá com Com a pauta. uma pauta que... Não pauta nada, vamos no flow, tá ligado? Então dica, não façam pautas. Vai no flow. Não, assim, eu acho que tem coisas... Assim, depende muito, né? Tem convidados, tema, né? Tem convidados que, às vezes, é legal você ter tópicos, né? Tipo, do que o cara faz, né? Às vezes ele faz muita coisa. Né? Então, às vezes, é interessante você ter anotado ali alguma coisa ou outra. Às vezes é bom pontuar alguma situação assim. Mas acho que é mais pra difícil, levar, assim, né? Pra moldar, né? Tipo, pra ficar muito... pra você tentar tocar em todos os pontos. O Rafa, por exemplo, ele é um que... No Dona Mara, a gente tem essa coisa de receber o convidado, então a gente conversa. Então, tem um papo antes, tem um papo depois, principalmente antes. O Rafa, ele nem gosta. Ele fica escondidinho lá Ele na fica cozinha. meio escondidinho. Ele gosta de perguntar. Porque, às vezes, muitos assuntos que vão ser falados no podcast, fala antes. Ele não gosta. Ele gosta de... Ele tem pouca troca, às vezes, até com o convidado. Ele gosta, assim, às vezes o convidado quer falar uma coisa e fala assim, não fala. Me conta na hora do podcast, porque eu quero saber na hora do podcast, porque pra mim é mais interessante. Vocês usam alguma técnica, por exemplo, alguma coisa que funciona pra você? Por exemplo, pra mim, o ambiente, eu tenho que me harmonizar, chegar um pouquinho antes aqui, me harmonizar no ambiente. Eu converso com a pessoa assim um pouquinho antes, só pra sentir a energia, trocar um pouco, sabe? Pra não ficar dando curto-circuito. Sim. Cara, a gente toma uma cerveja. Funciona. Essa é a sessão antes, assim, pra entrar. Mas funciona bastante também. É que é engraçado que... Eu bebi pra caramba no de vocês. Né? Você até bebeu. Viu? Entrou na energia entrou na energia do podcast. É engraçado que depois de um tempo fica meio que assim, automático. Você senta e aí você fala assim, caramba, o que eu vou falar com esse cara aqui, não sei o quê, poxa, o que eu vou perguntar? Será que vai ficar falso o assunto? Mano, ligou a câmera. Acabou. Às vezes eu tava até conversando com vocês esses dias, né? Eu falei, às vezes tem horas que eu tô falando umas coisas ali que eu nem sei o que eu tô falando, mas pra mim é tão. É espontâneo, é natural, é de tanto fazer. Você fala, nossa, eu falo. Aí às vezes eu assisto às vezes eu não assisto todos, né? Porque tem aquela coisa, né? Se eu começar a assistir, eu vou começar a me autocriticar. Falar, não, peraí. Você não assiste? Sim. Não, eu assisto alguns. Sério? O seu eu assisti 2 vezes. Uhum. E o do Pira assisti bastante. O do Pira assisti umas 3 vezes. Eu nunca assisti nenhum episódio. Caramba, nunca por quê? Porque, sei lá, eu acho, pra mim, Que né? já foi, perdeu eu a fiz margem. aquele momento ali, eu já tô ligado que tudo aconteceu, assim, sabe? Então eu não gosto de ficar me vendo também. Eu assisto, mas eu parei de me criticar. Assim, eu não vou reparar em mim. O que eu tô fazendo, como que eu falei, se eu gesticulei ou não. Eu parei com isso. Terapeuta, né? Então, o ruim é também que eu edito o episódio. Então eu faço e eu edito. Vocês editam lá? Sim, ele tem que assistir. Que a gente não... algumas Na partes. verdade, o Dona Mara, ele é 100% orgânico, 100% feito por nós. Então, como ele falou, cada um tem uma função. Ele edita, a gente... É tudo a equipe que edita, que faz cortes, que administra as redes sociais, que faz vídeo, em tudo. A gente não terceiriza nada. tem Terceiriza. Não. Isso que é legal a gente falar, porque assim, para quem está assistindo, por exemplo, quais são os caminhos para se criar um podcast? Eu, por exemplo, como eu faço sozinho, entre aspas, aqui, porque tem uma equipe aqui no estúdio, mas eu já terceirizo. Porque eu trabalho com outras coisas também, né? Então, eu dou aula, eu sou terapeuta, eu faço um monte de coisa e estou criando mais ainda. Então, eu ganho tempo.
Para mim acaba sendo mais prático. Sim. A questão do espaço físico também, né? Vocês criaram um espaço. Uma das coisas legais, assim, que a gente teve sorte é que o espaço é nosso, né? Assim, o espaço, a gente não tem limite de tempo, dependendo do horário que a gente for gravar, a gente não tem limite de tempo. E é uma coisa que a gente pode mudar. Não gostei disso aqui, pode mudar. Não sei o que. Às vezes o convidado atrasa. A gente... Não, tudo bem, tem problema. A gente atrasa. Às vezes a gente mesmo atrasa também. Então a gente não tem esse problema. Eu? Quem mais atrasa, Rafa? Pimenta. Então, a gente tem essa vantagem, né? De ter o nosso espaço, de poder organizar da forma que a gente quer. E isso facilita pra gente, né? Mas eu acho que tudo tem... Facilita e dificulta também. Eu ia falar isso. É o bônus e o ônus. Apesar de também ser nosso, não facilita muito, também tem... Eu não vou nem entrar no quesito custo, mas assim... É a manutenção. O tempo também, né? É o tempo. Então, a gente tem que ter um tempo para a manutenção do estúdio, para a manutenção do equipamento... tudo limpeza isso, do local. Enfim, tudo isso. Então, assim, se, sei lá, uma câmera parar de funcionar, é a gente que tem que ir atrás. Agora a gente tem agenda fechada. E demorou um tempão também para vocês construírem tudo isso também. A gente, né? Porque vocês entraram com investimento. A gente ainda entra. Que entra. A gente... Aquela coisa assim, o Zé, ele fez o possível e o impossível para acontecer. Eu falei pra ele assim, Zé, eu faço de tudo pra tentar dar certo, porque você é um cara que eu dei a ideia, você abraçou e, precisamos disso. Ele vai lá e faz. Aí fala, Zé, não, a gente precisa pensar. Sabe quando você fala assim, a gente precisa pensar do jeito de a gente comprar uma coisinha aqui pro estúdio, tal, não sei o quê. Aí na semana seguinte ele aparece, não, comprei. Eu falei, não, Zé, espera. Espera, não, vamos fazer o rateio ali pra gente fazer. Pra gente comprar. Ele, não, comprei. Não. E ele fez o possível e impossível pra acontecer, sabe? E ele bota muita fé na gente. Tanto que quando a gente, no começo, quando a gente tava conversando, acho que foi em janeiro ou fevereiro, a gente tava começando a fazer as gravações, ele falou pra mim assim, que ele queria colocar o logo do podcast na mesa, né? Aí eu falei, Zé, mas vai ficar difícil pra gente alugar, né? Pra gente alugar o estúdio, o espaço, né? Pra ter uma... Porque assim, ele ganhava dinheiro alugando ensaio pra bandas, né? E como não tem mais ensaio, então ele não tem mais essa renda entrando. Então, aí eu falei, se você colocar o logo do podcast na mesa... Vai ficar muito marcado e a gente não vai conseguir alugar. Daí ele falou assim, dane-se. Não tem problema. Você não acredita que vai dar certo? Eu falei assim, eu acredito, né? Ele falou, então vai dar certo, vamos fazer, entendeu? Não adiantou nada, porque a gente acabou colocando o cenário, e o cenário é totalmente característico nosso. E nem vai alugar mais, né? Vai ser tudo nosso. Ficou. Agora é 100%, foi decidido, porque é o que a gente falou, todo mundo tem sua função, mas acho que quase todo o tempo livre que a gente consegue, assim, a gente dedica aquilo. Agora a gente até que conseguiu ter um tempo um pouco mais... A gente teve épocas de passar... A gente teve épocas de gravar 3 episódios no fim de semana. Episódios no mesmo dia. É um sábado. Sim, no sábado. Caramba, e como que é a experiência? 2, 3. Exaustão. Eles ficaram mortos. Você consegue desligar de um episódio pro outro? Não deu tempo. Não dá, né? Às vezes dava tempo nem de comer, dava tempo nem de comer. Né? A gente comia e já tinha que gravar outro. Teve vezes assim. do Rafa sair no meio da gravação... Tipo, eu tô passando mal, eu preciso comer, senão eu vou... Imagina. Aí eu saía, comia um pouco, você abria uma marmita rapidinho. Embaixo da mesa já, né? Aí depois eu voltava pro estúdio e gravava. Eles pediam a comida, ficava eu e o Zé do lado de fora, sabe? Assim, tipo, já deixando meio que tudo pronto pra eles poderem comer. Eu lembro na Páscoa. Na Páscoa a gente gravou na sexta-feira santa, a gente gravou no verdade, sábado, a gente gravou na quinta-noite, a gente todos... Mais de um por dia. Aqui a gente pegou esse sábado que a gente gravou. Foi num sábado que a gente gravou 3. Que a gente tava com a agenda apertada. Eu acho que foi na Páscoa. Não foi? Que a gente gravou na quinta. Eu sei que foi um feriado. Que a gente foi gravou na quinta, Páscoa, sexta, a gente sábado. gravou na quinta e na sexta foi feriado. A gente gravou e no sábado acho que foram uns 2, 3 episódios. Assim, a gente saiu esgotado, assim. E coisa que vocês não repetem mais, né? Não. Aprenderam. Cara, no máximo 2 eu acho que dá pra levar. A 3 aí é foda. Porque o terceiro acho que não rende. Cansativo, assim. É porque você perde, você começa a ficar cansado mentalmente e não rende, né? Sim, então dica pra quem tá assistindo, não grave mais de 2 por dia.
Se for gravar, pelo menos dá um espaço de 1 hora, 1 hora e meia. A gente teve um que a gente acabou de gravar. Eles não saíram do estúdio. A gente foi sair do estúdio, o convidado, opa, já pode entrar. Aí ele entrou e tipo, tá bom, vamos começar. Mas 2 eles gravam, agora nem tanto, mas 2 eles gravavam aqui com muita frequência. Cheguei a gravar 2 também, muito tranquilo. Mas assim, horários que dê uma pausa. Né? Pelo menos 1 hora, né? Pra você sair do campo. Vocês nunca tiveram essa pausa de 1 hora. Acho que meia hora a gente já teve, assim, mas é isso. Mas é que o nosso é maior, né? A gente faz 2 horas, 2 horas e meia. Então, às vezes, se for contar 2 episódios, às vezes dá 5 horas é um dia de inteiro. gravação. Tá ligado? E aí cansa um pouco. Aí 3 é foda, já vai pra umas 8. É que vocês deixam fluir. Você tá falando, não tem, não tem limite. Esse é o lado bom. Sim. E a gente pega o time também, de quando a gente já percebe já que não tem mais... A conversa não flui, porque é um bate-papo, né? Que nem com um amigo, a gente sabe, tchau, falou. Tá bom, já deu, né? Vambora. Já foi, já deu. Sim. E a gente começou a fazer alguns episódios extras, né? Assim, de sentar eu e o Rafa e o Crildo lá na mesa, a gente sentar e a gente começar a conversar, falar as coisas da semana, falar que cada um tá assistindo e tal. E é legal, assim, né? Porque mostra mais a nossa interação com o outro e tal. Mostra que a gente tem que realmente tem uma afinidade, que a gente é amigo ali, a gente não é só amigo ali dentro do podcast, né? Que a gente também tem uma amizade, uma coisa ali fora também. E traz muita fase de cada um, vocês percebem isso também? Mudou do começo pra agora, a identidade? De experiência, você diz? É do programa mesmo, vocês conseguem sentir? Muito. O quanto mudou e que vocês mudaram junto também. Eles acho que foram mudando. A gente que vê de fora, assim, por exemplo, eu, o Zé, a gente vive comentando isso. Antes eles entravam, eles ficavam meio nervosos, eles perguntavam, o que ele faz, não sei o quê. Ficou bom? Agora, ficou bom, o que vocês acharam da gravação? Agora não, parece que quando eles sentam, vira uma chave. E é surreal, assim. Eu que já fui entrevistada aí por ele, todo mundo que passou, que conhece, eles tipo, são muito amigos. Quando eles sentam, são outras pessoas. Eles ligam uma chave de agora a gente é o host e... E é natural, assim, não é tipo forçado, assim, agora eu vou virar, não. Se ligou e entra. É aquela coisa, nosso trabalho, a gente tá ali pra trabalhar, então vamos fazer nosso trabalho bem feito, sabe? Vocês percebem que estão sendo trabalhado também durante o trabalho? A fazer entrevista. Acrescenta muito. Sim. Conhecer, porque não é essa troca de ideia, de informações. Vocês conseguem perceber a mudança agora interna de cada um? Sim, eu perdi muita timidez. Eu era muito tímido para falar com as pessoas. Hoje eu consigo conversar com qualquer pessoa, assim. E autoestima? A autoestima também, assim, sabe, eu era muito... Fazendo às vezes terapia aqui. Terapia, até assim, eu converso bastante tranquilo com as pessoas que eu conheço, meus amigos, né? Agora, por exemplo, se eu fosse num bar e conhecesse uma pessoa, fosse conversar com uma pessoa qualquer num bar ou numa loja, eu ia ficar tímido, gaguejar, sabe, assim, porque eu sou muito tímido. E hoje não, hoje é natural. Hoje eu consigo conversar com qualquer pessoa assim e isso foi bom pra mim. Às vezes eu me pego falando umas coisas no podcast e eu falo, gente, eu falo isso, eu não acredito, assim. Teve até um dia que eu falei assim, eu até tirei uma parte, eu vou até postar, isso que eu falei tão bem aqui, né? Eu vou até postar aqui no Instagram, que foi tão legal. Mas é realmente, assim, e mudou bastante referente à autoestima, de conversar, de saber conversar, de entender, de escutar mais as pessoas, isso. Né? Porque assim, eu sempre gostei de escutar, isso que é legal, né? Eu sempre fui uma pessoa que as pessoas sempre estão com problemas sem me procurar, porque eu falo assim, porque eu gosto de escutar. Eu sou aquela pessoa assim que eu não fico assim, não, você tem que fazer isso, aquilo, não. Fala o que você tem, qual é o seu problema. Você fala. Tal. Não, o que eu faço? Eu falo, faz o que o seu coração manda. Eu acho tal coisa, mas eu não vou mandar nada, você faz, entendeu? Porque às vezes você quer conversar com as pessoas, eu vejo muito isso. Você quer conversar com as pessoas, quer desabafar, e as pessoas elas não escutam, elas querem falar, elas querem pegar as experiências dela e jogar pra você para falar que você tem que fazer assim. Elas querem se limpar em você também. Sabe, também. Né? Você começa a descarregar ali um monte de coisa. E você fica ouvindo, né? Eu fico ouvindo, assim, e eu percebi assim, poxa, eu não quero ser essa pessoa de ficar... E eu gosto de ouvir as pessoas. Acho que por isso que eu gosto muito de podcast, assim, eu consumo muito, né? Porque eu gosto desse lance, desde moleque, assim, desde pequeno eu escutava rádio, eu gostava mais das partes da rádio onde tinha aquelas conversas, onde ficava o pessoal conversando, e aí, não sei o que, ficava falando o assunto da semana, eu gostava muito disso. Aí viu essa onda de podcast, né? E eu comecei a consumir muito.
Eu comecei a assistir assim, falei, mano, o que é isso? Os caras numa mesa conversando, que chato. É a fusão da rádio e a TV? É basicamente isso, né? Sim. O Pânico já fazia isso, né? Há muitos Eles anos. gravavam, né, durante a... Sim. O rádio. O rádio, eu acho que... E tinha na internet, né? Só que era bem escasso. E eles faziam exatamente dessa forma, né? Quem escutava pela rádio era, obviamente, só a rádio e só mostrava o vídeo na internet. Isso. Eles que meio que começaram com essa onda de... É que não chamava podcast, né? Chamava rádio. Chamava rádio, Radiocast, né? E aí foi crescendo e virando... Mas consumir podcast, acho que é uma boa dica para quem quer entender de podcast. Isso, exato. Porque você tem que ter representação. Apesar de cada um ter o seu estilo, o seu tem o seu, o nosso é outro... Mas você tem que ter algum tipo de referência, de alguma forma, ou do que você quer ou do que você não quer fazer. Porque você pega uma referência e meio que monta ali naquela referência e aos poucos você vai colocando a sua identidade em cima, né? Você se lapida. Exatamente. Né? Né? Você vai se lapidando ali, você vai consumindo e vai entendendo como não funciona, fazer, né? Porque às vezes você vê umas coisas e você fala, cara, não vou fazer dessa forma. E é engraçado, ele que você olha assim, eu no começo assim, eu olhava assim, eu falava assim, 3 horas, 2 horas e meia de vídeo dos caras conversando. Aí você fala assim, como pode? Como é que aguenta, né? Só que aí, tipo, você começa a consumir e começa a fazer podcast, você fala assim, Tem podcast, né, Rafa, que a gente faz lá que passa 1 hora e a gente nem vê. Tipo, 1h30 assim, falando, nossa, já passou super 1 hora rápido. Nossa, Porque às vezes você pensa assim, nossa, mas 2h30 é muito tempo, às vezes não é. Porque às vezes você entra num assunto e aquele assunto estende um tempo. Aí você vai para um outro assunto que estende outro tempo, às vezes você não... Que nem o você, acho que o dele foi quanto tempo, você lembra? Acho que 1h50. Quase 2 horas. Quase 2 horas. E aí estender que eu tive que sair ainda, lembra? Você tinha horário. Eu ia falar isso. tinha... Às vezes a gente fica... O convidado chega e fala, olha, eu tenho que sair 5 horas. Olha, eu tenho tal horário para sair. E a gente fica controlando ali o tempo. Você tinha tempo. Então, eu lembro que no seu, eu entrei para parar, para tipo, avisar, deu o tempo, porque você tinha o horário certo para sair. Sim. Que legal, você que faz esse papel também. Eu que faço esse papel, eu fico controlando. Bacana. E engraçado, eu até queria te perguntar isso, porque uns 2 anos atrás, assim, eu comecei a sonhar que tava em podcast. Eu falei assim, gente... Sério, olha só. Sonhando porque eu tava sentado numa mesa de podcast, aí eu acordava e pensava, mas o que eu vou falar no podcast? Olha você aqui. O que eu vou falar no podcast e tal? E, do nada... Aí eu ficava, caramba, será que tem alguma coisa a ver? Será sonho premonitório, assim? Também. Não existe tempo. Tempo é uma realidade daqui. Só que não existe tempo e espaço. Futuro, presente, passado, é a mesma coisa só. Uma linha. Então, você dormiu, você desdobrou. Você pode ter ido no futuro. Você pode visitar o passado. Às vezes a gente não está no presente. Eu posso estar aqui, eu posso não estar aqui. Eu estou aqui, mas estou pensando no curso que eu vou dar daqui a pouco. E que vira uma merda o podcast. Por quê? Você não está focado. Sim. Eu não estou no presente. Eu posso estar aqui também, por exemplo, eu estou aqui no presente, fisicamente, mas estou no meu passado. A lamentação. Ou eu posso estar no futuro também, projetando. E isso aqui, na parte psicológica e na parte emocional. Mas espiritualmente, você se desdobra. Então o corpo ele também vai. Sim. Conseguiram sacar? Sim. Porque às vezes é como não é linear, né? Então, não é, porque você pode estar aqui ou estar aqui de uma forma em outras dimensões, né? Isso, mas até no físico aqui, a mente ela pode não estar aqui. Sim. Não está presente, né? Ou você está conversando com alguém, a pessoa está lá no celular. A pessoa não está aqui. Ela está na onde? E a internet trouxe muito isso, né? Nossa, demais. A internet abriu para muitas coisas, assim, né? Às vezes eu fico assim, meio que na rua, assim, quando eu tô andando assim, que eu vejo que as pessoas estão muito distraídas, elas ficam assim no celular, assim, Em restaurante, às vezes você olha no restaurante e você vê assim 4, 5 pessoas numa mesa. Casal no restaurante no celular. Nossa, horrível, né? Nossa. Quando a gente vai no restaurante, a gente vai, tira uma foto assim. Vocês são um casal? Que nem eu tenho. Eu sabia, desculpa. Nós somos um casal. E a gente tira foto assim, eu mando pra alguém assim e tal, e deixa o celular lá, sabe? A gente curte um momento ali, né? E tem casal que você vai que o pessoal fica assim no celular. Você fala, gente, como pode, né? De vez em quando tudo bem, né? De vez em quando a pessoa pega alguma coisa ali. Pra mas toda hora, meu. Mas ficar o tempo todo, às vezes você vê tipo, uma refeição inteira. Pariu, a pessoa só fica num olho na cara do outro. Sim. É triste. Então, uma boa dica também, trazendo isso pra cá, então a gente tem que estar focado no presente, né?
Esquece tudo, desliga, estamos aqui com 4 se, pessoas. Se for fazer um podcast, você tem que estar ali, tem 2 horas para fazer, você tem que estar 2 horas ali. Aliás, foco é uma coisa que tem que ter, porque existe um planejamento do que você vai fazer, planejamento de convidado, planejamento de agenda, planejamento de tudo. Então, você tem que ter um foco naquilo e muita dedicação. Você tem que, é o que o Rafa falou no começo, você tem que saber que você vai ter um tempo da sua vida ali que você vai ter que dedicar àquilo. E é um compromisso, não adianta você... Querer fugir. Saber onde você quer chegar. Teve uma vez que... Acho que foi até com o do Pier, né? Um fólogo amigo nosso que vai lá direto. Ele foi, acho que foi na segunda vez, né? Ele foi tantas. Ele foi 3 vezes. Aí na segunda vez... Na semana, meu cachorro tinha morrido, assim. Tipo, caramba. Morreu assim, do nada. Ele foi na sua casa 2 vezes? Não, o Pier... Convidado. Né? Ele foi 2 vezes lá no programa, tá? Acho que essa não sei se foi a segunda ou terceira, a segunda, né? Meu cachorro tinha morrido no meio da semana, assim. Caramba. Tipo, 2 dias antes. Eu tava meio abalado, porque foi uma situação meio chata, né? O cachorro começou a dar convulsão do nada ali, você não sabe o que você faz e fica aquela situação. E, mano, durante o podcast eu ainda tava meio abalado, assim. Ele tava falando, eu tava pensando, eu falei, caramba, o cachorro... Aí ele pegou e fez uma pergunta pra mim, e eu tava com a cabeça... Longe. Aí voltei assim, aí eu dei qualquer coisa lá, assim, aí eu falei, não, peraí, eu tenho que voltar pra cá. Deixa eu voltar. A gente é ser humano, então é normal acontecer altos e baixos, né? Não vou estar sempre bem. Vai ter programa que vai ser uma merda, que não vai ser bacana. Vai acontecer, né? Mas a gente volta, por isso que eu assisto todos. Mas não com crítica. Assim, isso foi legal, olha, caramba. Isso não foi. Pra ter uma, sabe, pra ter uma noção, né? Uma noção de tempo e espaço. Onde eu tô, o que eu tô fazendo, nesse sentido. Mas vocês entendem também que assim como em sonho, assim, você consegue, vai para um outro tempo, para outra dimensão, aqui também. A nossa mente, se a gente deixar... viaja. Então é saber para onde a gente quer chegar. Né? E você falou assim, esse negócio de assistir alguns episódios, e você sempre se assiste. Às vezes eu pego pra assistir alguns assim, aleatórios, assim, meio que nem você, assim, sem crítica, né? Mas eu não gosto de ficar assistindo muito, porque senão eu fico muito... Muito crítico também. Porque às vezes chega em casa, às vezes a gente tá gravando de terça e quinta, né? E os nossos episódios saem de terça e quinta. Então eu acabo de gravar, eu chego em casa, tem um episódio, aí aparece pra mim lá o episódio que a gente gravou. Aí eu coloco assim, e eu falo, não, chega, eu já gravei, já acabei de sair de lá, né? Espero dar sair um pouco daquela coisa pra voltar. E tem episódios que um que a gente fez que eu acho muito legal, que a gente fez com o pessoal do Charlie Brown Cover Jr., né? Que legal. O Charlie Brown Cover Jr., Charlie Brown Jr. Cover, né? Charlie Brown Cover Jr. Pois é. Deixa o Diego ficar sabendo. E assim, eu não conhecia os caras, antes de conhecer os caras, achava que os caras eram meio mala, né? Eu assistindo o episódio, parecia que a gente era amigo de 1000 anos, que a gente tava lá e dava risada e conversa, e o Rafa falava, dava isso aqui, conversava. E eu assisti aquele episódio gostoso, eu falei, vou assistir só um pouquinho, assisti inteiro, mas eu assisti sem aquele olhar crítico de negócio. Você assistiu como telespectador. Telespectador. E assim, a sensação que eu tinha, vendo aqui, que a gente era amigo dos caras há muitos anos. Os caras estavam lá, assim, e um episódio gostoso. E é o que eu sentia quando eu via, assim, via o Flow, o Podpah, o Inteligência. Os caras conversando ali, eu falei, nossa, eles são amigos há muitos anos. Aí os caras nem eram, sabe? Descontração. Exatamente. É a chave também, né? Eu acho que você tem que achar também do que você... Sei lá, não o motivo para você estar lá. Mas não dá pra ser uma motivação. O que você vai fazer ali? Qual que é o foco do podcast? A gente acho que demorou um tempo pra gente entender o que a gente queria contar no podcast. Porque antes a gente não queria nichar, a gente não queria meio que... eles são muito de banda. Então é óbvio que o assunto música é recorrente. E eu acho que isso é um diferencial também. Mas a gente não queria nichar, tipo, só de banda, só de música e não sei o quê. Então a gente foi encontrando, a ideia inicial era ser só de música. Aí só que foi assim, poxa, vai ficar muito nichado. Muito nichado. Hoje não tá mais. Hoje como que vocês se definem? Hoje a gente é aberto, assim. Versátil. A gente chama até de uma sexóloga, até um cara do banda, até um cara da igreja evangélica. A gente gosta muito dessa parte espiritual. Sim. De conversar sobre isso, de
de falar sobre isso e, mano, desde música... Conhecimento, né? Não dá pra limitar. Eu acho que a gente gosta de contar boas histórias. Porque eles têm eu acho que um dom, vamos dizer assim, que às vezes eles são, sei lá, uma pessoa de banda. Teve... Quem foi o Hanada? Que ele foi para falar sobre um assunto específico e acabou estendendo para outro assunto, porque vocês foram puxando isso. Então, eles têm esse timing, assim, de às vezes é uma coisinha que o convidado fala, eles vão puxando e a gente falando da época do cara do Japão, aí depois na época quando ele tinha banda, aí depois da experiência dele com extraterrestre, com extraterrestre e tal, aí já puxou pra esse assunto, aí foi... Aí só que já tava muito tarde e a gente queria esticar mais o assunto, só que não dava, aí fica aquele gostinho de eu quero mais. E teve que encerrar, mas é legal, assim, eu acho muito, muito massa, porque assim, eu como consumidor, eu gosto de ouvir as pessoas falando, eu gosto de ver. Como eu falei, desde de menino, assim, eu ouvi no rádio, eu gostava de escutar as pessoas conversando. E tá inserido isso, no meio disso é sensacional. Eu sou grato todo dia. Eu falei, caramba, é uma oportunidade única, assim. De eu ter dado a ideia pro Zé abraçou essa ideia e falou assim, me deu a ideia, que eu abracei. Que deu a ideia, aí ele abraçou e a gente tá aqui hoje, né? Que isso se multiplique. E a gente vê que não é nada por acaso, né? A gente, que nem, eu sempre falo isso lá. Às vezes a gente tá numa situação que a gente... Putz, que merda aconteceu isso, cara. Putz, que chato. Depois você entende que você tinha que passar por aquilo pra estar aqui. Eu entendo que se eu não tivesse... Aí eu falei, aquela situação que eu passei aquele momento, se eu não tivesse passado por aquilo, não teria conhecido o Zé, não teria ido no estúdio, sabe? Eu falei, caramba, que legal. Realmente, aí eu começo, tipo assim... Independente, uma coisa também muito legal é sempre ser grato, mesmo que dê merda. Sim. Você sempre ser grato. Puta, deu aprendizado, merda, né? Bosta, mas não. Vamos lá ser grato, porque isso é porque tem que acontecer pra me levar pra um caminho que eu tenho que ir. Sim. É igual essas últimas 2 semanas atrás, eu acho, tava muita coisa dando errado, assim. O computador tava dando problema, teve episódio que a gente perdeu, que a gente gravou e acabou perdendo. E, cara, a gente ficou muito mal, eu particularmente não dormi direito, acordei mal o dia inteiro por causa disso, né? E o Zé também tava puto, não puto, né? Mas puto. A gente ficou mal. Tipo, chateado, né? Tal, né? Da galera e tal. Só que aí aí foi um camarada lá do interior, o Júlio, grande irmão meu, ele foi lá na quinta passada, né? Isso. Semana passada a gente foi gravar um episódio, ele foi lá. Nossa, que cara sensacional. Nossa, e ele, ele é tipo meu irmão mais velho, assim, né? Ele tem 43 anos, ele sempre me dá uns conselhos. Ele falou, mano, sério mesmo que vocês estão desse jeito? Falou pra mim e pro Zé. Falei, mano, quantos episódios vocês gravaram? A gente tá quase 90. Deu alguma vez deu problema? Não. Então, na primeira vez, acabou o mundo pra vocês. Então, passar por isso, né? A gente, nossa, pode crer, né? Aí a gente ficou bem. Falou, porra, real, velho. A gente mal por causa do bagulho, mas é porque faz parte, né? Porque uma hora vai dar um problema. O bagulho não vai ser perfeito pra sempre, né? Tecnologia, não é, enfim. E a gente, caralho, a gente já ficou suave, né? Aí, tanto que agora tá rolando de boa. O que tinha dado errado já foi consertado e... Mas é isso também, né? Aprender a lidar com os imprevistos. Né? E saber como lidar com isso, né? Sim. Tipo, entender e digerir de uma forma positiva, né? Sim. E foi o que a gente fez. Entendeu? Eu acho que é muito legal, às vezes, dar valor, porque eu acho que chegou um ponto também que a gente foi muito no automático. Então, é assim, terça a gente grava, quinta a gente grava, sábado a gente grava, faz isso. Acaba virando mecânico e você acaba fazendo sempre... E você perde. O mecânico acaba não... Eu falo por mim, por exemplo... Que você acaba fazendo aquela coisa, de repente aquela coisa não fica boa, e você vai parando de fazer, e você não vai fazendo as coisas direito. Então, às vezes, talvez precisa de uma coisa para falar, poxa, acorda. A gente está aqui há tanto tempo fazendo isso, a gente queria tanto fazer isso. Volta, né? Verdade. Volta. E uma coisa eu falo para quem quiser fazer, quem quiser entrar nesse meio, só faz. Só vai, sempre faz. Não importa se vai ficar bom, se vai ficar ruim, se vai ficar... Se você vai sair feio, se vai sair bonito, se o papo vai sair merda, só faz. Isso. Que fazendo, você já vai estar dando o primeiro passo. Foi o que eu sempre falei foi o que aconteceu com o Dona Mara Podcast. A gente só fez. A gente não pensou se ia dar certo ali no começo, se a gente vai ser um grande podcast, vai ganhar muito dinheiro. Não, vamos só fazer. Pegamos uma mesinha assim, não era nem uma mesa dessa aqui, não. Era uma mesa de barzinho, assim. Aquelas de plástico. 2 microfones,
uma câmera ali. Esses não foram no começo ao a gente ar. gravou. Não, esses não foram ao ar. Esses foram os pilotos, né? A gente usava celular, a gente usava iPhone pra gravar na câmera do meio. Mas foi pro ar. Mas é bom foi também pro ar. Começar assim, né? Pra A gente foi aquela coisa assim, a gente fez. Hoje a gente não fica se preocupando muito. Às vezes sim, às vezes não. Mas não tem muito aquela coisa assim, deu tanta visualização, se não deu. Não, só faz, só entrega. Só entrega pro YouTube, que com o decorrer do tempo as coisas vão acontecer. Às vezes tem episódio que, tipo, a gente tem 40 visualizações. Do nada o episódio vai pra 150. Sim. Sabe? E a gente meio que, a gente só faz nosso trabalho ali e põe na mão de Deus, sabe? Mas hoje a gente também aprendeu a se organizar. Hoje a gente aprendeu coisa que a gente não tinha no começo. De realmente organizar o que tem que ser feito, uma ordem da coisa. Um checklist. O Rafa, ele bate muito na tecla de entregar a coisa com a melhor qualidade. Então, é uma foto que vai entregar no Instagram. É uma coisa que você vai fazer, às vezes não tá boa. E no começo a gente fazia, mas a gente posta. A gente faz. Não, a gente está começando a bater muito nessa tecla de não, vamos fazer da melhor forma que a gente conseguir fazer. Porque realmente a gente já está entregando 90 quase episódios. Então, se é para fazer o Instagram, tem que ser uma coisa mais profissional. Se é para fazer uma foto, tem que ser uma foto melhor, assim, porque... Imagem é tudo, né? E eu acho que o convidado merece isso também. Sim. Merece que a gente dê o nosso melhor, merece que a gente poste a melhor coisa. Sim. Claro que erros acontecem às vezes. Acontece, a gente não é perfeito. Assim, a gente não é uma empresa que tem 6 pessoas trabalhando pra gente, que tem o cara da edição ali, que tem o cara das imagens, que tira foto, que edita foto pra gente. Não, é tudo a gente que faz. E como cada um tem suas coisas fora do podcast, às vezes a gente não consegue dar aquele 100% que a gente queria dar. Então, às vezes a gente, deixa uma coisa passar, uma coisa ali, mas a gente tenta se corrigir nisso, né? A gente sempre, a gente busca sempre resolver o problema. Nunca ficar, por que isso aconteceu? Não, vamos resolver o problema. O que precisa fazer? Isso aqui, então tá, beleza. Vamos se focar na solução do problema do ocorrido, é um problema do episódio, tá, aconteceu isso, então beleza. Na próxima vez a gente sabe que a gente não pode fazer isso pra não acontecer nenhum tipo de merda, então... Aprender com os erros, né? E esse ano foi um ano de aprendizado, a gente foi apanhando e aprendendo. Como o Zé diz, tentativa e erro, né? Ano que vem a gente já vai entrar já de um jeito diferente pra segunda temporada, então a gente vai fazer... Já sabe o que tem que fazer, o que não deve fazer, então a gente vai estar mais treinado, né? Já vai estar amadurecido. Acho que a gente só aprende fazendo, né? Não só dá pra você... Fazendo, Vocês imaginavam, quando vocês começaram a fazer, que Dona Mara chegaria onde chegou hoje, que chegaria a 90 episódios, que a gente recebesse tantas pessoas do jeito que recebeu? Vocês tinham essa coisa, tipo, back? Não. Vocês imaginavam que isso ia acontecer? Eu imaginava. Acho que no início ali a galera tava muito... vamos fazer, sabe? Igual o começo de relacionamento. Eu já imaginava que... Eu não imaginava que os números seriam mais rápidos do que o esperado. Porque eu acho que com 6 meses a gente bateu a meta de inscritos, que era 1.000. Não, foi menos. A meta foi com 2 meses. Não, assim, eu digo até 6 meses, a gente... sim. Em 6 meses a gente bateu a meta de inscritos, a meta de monetização, que são 4.000 horas. 4.000 horas 4.000 horas e a gente imaginava isso pro final do ano. A gente achou que um ano a gente ia ficar, para bater essas metas, né? Porque você só monetiza o canal depois de 4.000 horas, enfim. E a gente fez isso em 6 meses, já estava tudo no esquema. Já estava todos os processos que o YouTube te coloca como criador de conteúdo para cumprir, a gente já tinha cumprido em 6 meses, que a gente imaginava que cumpria em 1 ano. Olha. Entendeu? Então, isso foi muito legal. É bom ter metas, né? Sim, gente, a gente está chegando quase no final aqui. Eu vou pedir para vocês falarem um pouco do canal, quem quiser ser entrevistado, quem quiser patrocinar o programa também, né? Sim, deixa para nossa produtora falar. Sim. Tudo sobre o canal. Falar o quê? Não. O que você perguntou? Fale um pouquinho sobre o canal, para quem quiser entrar em contato, patrocinar, ou quiser ser entrevistado. São os recadinhos finais aí. Nossa. O Dona Mara, o Dona Mara Podcast é um podcast que fala de tudo, que não tem nenhum tipo de restrição, não tem nenhum tipo de preconceito. Todo mundo é muito bem-vindo, a gente gosta de receber como um papo entre amigos mesmo.
Então, se você quiser patrocinar, se você quiser entrar em contato com a gente... Se quiser participar, bater um papo com a gente. Participar, enfim, quiser fazer parte dessa família aí, que a gente acaba virando uma família, pode mandar mensagem pra gente no nosso Instagram, Dona MaraCast. Tem todos os nossos contatos, e-mail, telefone, tem tudo. A gente tem todas as redes sociais, YouTube... O Rafa sabe falar quais todas as redes sociais que nós estamos. A gente está no TikTok, no Instagram, no Facebook e nas plataformas de música, né? Spotify, Deezer e Amazon Music. A galera que não consegue ouvir, não consegue assistir, perdão. Mas consegue ouvir a gente enquanto faz suas coisas. Se estiver no carro lá... Peguei várias ideias aqui, hein? Sim. É legal. A gente tem um esquema do QR Code também, que a galera, quem quiser, quem assiste e gosta do nosso trampo, pode patrocinar o canal, mandar um donate lá pra nós. E é legal, a gente abre essa oportunidade também. E as perguntas? Que perguntas? Que agora, esse é novo, das perguntas. Que a gente tá colocando perguntas. Vocês estão colocando as perguntas no ar, agora esse é novo, essa é novidade. Perguntas no ar? Live Pix. Live Pix. Sim, a gente fez um teste do Live Pix, né? Que é um site onde a pessoa entra, ela consegue fazer perguntas e aí a pessoa tem que pagar lá, acho que o mínimo é R$2 a mensagem de texto e R$6 a mensagem de áudio. Olha que bacana. Então, a gente está testando, né? A gente fez, acho que 2 vezes. E aí a gente faz um stories ali no Instagram e pedir falando o convidado que vai e tal. Às vezes, quando o convidado já tem um hall ali, aí a gente faz dá essa oportunidade. A pessoa entra, faz... No programa a gente faz as perguntas, assim. Muito legal. A gente testou aí, acho que a 2ª vez. Mas, pelo que eu vi, ele funciona... A gente tem que ver uma forma... Porque, assim, são públicos diferentes. Que eu venho percebendo, né? Eu e o Zé. Que o público do Instagram é diferente do YouTube. Muda. O cara do Instagram, ele não vai pro YouTube, cara. Então, a gente tem que ver uma forma de conseguir fazer esse trampo do Live Pix, das mensagens no próprio YouTube. Não sei como fazer isso. A gente tem que ver uma forma, porque o público que assiste a gente no YouTube não é o mesmo Instagram. Alguns assistem do Instagram, mas YouTube... E é muito louco que a maior procura do nosso canal... Ela não vem do Instagram, que é onde a gente movimenta pra caralho, assim. Ela vem do Facebook, que tipo... Facebook? Facebook e WhatsApp. Então, é muito louco isso. Tem também as plataformas, né? Pra quem tá então, produzindo legal. Acho que a gente ainda bate um pouco... Não que bate cabeça, mas a gente ainda está tentando entender esse lance do algoritmo, não, de como lidar, como fazer esse caminho mais limpo, sabe, mais reto, de trazer o público diretamente para o vídeo. Então a gente ainda é uma coisa que a gente está batendo um pouco a cabeça. Porque eu acho que vem muito do conteúdo das plataformas. Então, cada plataforma tem um conteúdo e um público diferente. E a gente alimenta todas as plataformas. Só que o público do TikTok não é o mesmo público do Instagram, que não é o mesmo público do YouTube. Os nossos vídeos são vídeos longos, a gente não faz vídeos curtos. Acho que os menores vídeos têm 1h15, 20. Só um que a gente fez especial aqui de meia hora só. Então assim, todos são vídeos longos. E a galera do Instagram não é uma galera que consome vídeo longo. Então, assim, você vê um corte funciona, um stories funciona. Mas é muito doido. Eu já cheguei a comparar, assim, o mesmo vídeo, o mesmo corte, eu posto no TikTok, a gente posta no Instagram. No Instagram deu 500 visualizações, no TikTok deu 40 mil. E vídeos que, às vezes, no Instagram dá muita visualização e no TikTok não dá nada. Quase nada. Então, a gente ainda está tentando entender aí... Isso dá e entender o público de cada plataforma. Exato. Né? Mas, mesmo assim, sigam a gente em todas. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Só um detalhe, uma coisa assim, o último detalhe aqui para falar. Se for fazer um podcast, invista no canal de cortes. Acho que para qualquer tipo de conteúdo que você fazer na internet, você tem que ter um canal de cortes. Porque ele puxa. Tanto que, às vezes... fazer um canal de cortes. Isso, fazer um canal de cortes do seu próprio conteúdo, né? Porque às vezes a pessoa não assiste o episódio inteiro, ela assiste só uma parte, um corte ali, ela acaba se interessando, ela assiste um outro e ela acaba indo pro principal. Isso. Então, o corte, ele chama bastante. Então, a gente demorou um pouco ainda para poder fazer essa coisa e tá começando a andar agora. Fazer bons cortes também, né? Eu acho que é importante se alimentar todas as plataformas. É importante vocês rodear tudo, assim. Porque precisa ter esse tipo... Sem contar a divulgação. Hoje, por exemplo, nosso Instagram, ele não é um Instagram
com um número alto de seguidores. A gente não chegou a bater 2.000 seguidores. Mas o nosso engajamento, por exemplo, no Instagram, é muito alto. Às vezes, o nosso engajamento no Instagram é muito mais alto do que no próprio YouTube. Sim. Então, a gente tem um engajamento, a gente já chegou a bater, sei lá, 50 mil views, 50 mil contas alcançadas no Instagram, com um Instagram pequeno. Então, a gente tem um engajamento bom. Então, a gente está chegando no ponto de entender, acho que agora o Instagram a gente está conseguindo entender um pouco mais o que... Conversa com cada... A gente está conversando um pouco melhor para unir. Óbvio que o nosso produto final sempre vai ser o YouTube, sempre vai ser o canal, a conversa, o podcast de modo geral. Mas é importante ter todos os... Então, se você quiser patrocinar a gente, o nosso Instagram está muito bem engajado. A gente já deixa aqui, né? Sim, a gente está alcançando 40 mil contas. Nosso engajamento tá bem legal, então, por favor, entre em contato. Por favor. Gente, então é isso. Gratidão. Que abram os caminhos de vocês aí, mais e mais e mais. Gratidão também por trazer isso para mim, né? Eu sou muito grato, reconheço. A gente agradece aí pela oportunidade de você ter chamado a gente para bater um pouco mais, bater esse papo aí referente ao podcast. Fico feliz também de você estar fazendo seu projeto. Como eu falei para você várias vezes, um dos seus episódios foi os que eu mais gostei. E a gente quer fazer um novo com você lá, viu? Fechou, vamos marcar, bora marcar. Agora tá gravado, não pode voltar gravado, mais. hein? Viu? Tá no ar. Gente, é isso, gratidão. A gente agradece muito. Obrigado. Obrigado, Wendel, pelo convite. Foda pra caralho.